Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um bate-papo comigo. Deus abençoe muitíssimo. É sobre isso que nós vamos falar, né, nesse pequeno momento que nós temos toda quarta-feira, esse horário do almoço, onde a gente bate um papo descontraído e eu falo um pouquinho da palavra com você, tá bom? O tema de hoje é esse, literalmente é esse, vontade de Deus para você. Você é um abençoado. E as obras já começaram. Aí eu falo, para. Aí quando eu começo a falar, enfim, gente, hoje eu vou trazer a mensagem de Deus para o teu coração, falando um pouquinho da vontade de Deus. Ignore os barulhos, como sempre, já faz parte até do nosso vídeo. Nossa, sem brincadeira nenhuma, né? Ó, eu comprei o microfone, né? Mas o trem tava bugando aqui, né? Então vamos de barulho mesmo, né? É desse jeito. Antes da gente entrar, deixa eu mostrar uma coisinha legal para vocês. Olha que lindo, olha isso. Bate um papo comigo. Olha que gracinha. Não é minha cara, gente. Uma maravilha. Ó, bate um papo comigo. Vamos deixar. É água, hoje não é café não, tá? Hoje é água. Queridos, com essa alegria toda, né? Sempre toda quarta-feira estou aqui junto com vocês e é sempre um prazer imenso. Você tem sido a minha companhia, você tem sido um amigo mais chegado que irmão, que está sempre aqui comigo, ouvindo essa palavra de fé. Eu quero deixar para você terceira epístola de João, terceira de João, lá no finalzinho da Bíblia. Abre o último, que é Apocalipse, aí você vai voltar, né? Você abre o Apocalipse, você volta Judas, que não é o traidor, tá bom? E aí você vai encontrar terceira de João, que assim, ó, do ladinho de Judas, do lado é João, que é a terceira de João. Versículo 2, que é apenas um capítulo, não tem necessidade de falar capítulo, porque é só um, versículo 2. Queridos, Deus tem um cuidado tão grande conosco. O cuidado de Deus, ele excede todo o entendimento, né? E às vezes a gente olha, mas o ser humano é tão isso, tão aquilo, tão infiel. Sim, nós somos infiéis, mas o nosso Deus, ele permanece fiel. E quando a gente entende, busca todo dia melhorar, busca todo dia, né, conhecer mais, se aproximar mais, o Senhor começa a mostrar para nós o desejo dele. Deus começa a mostrar para nós o que realmente ele tem para nós. Jeremias 29:11 não é o nosso tema ainda. Jeremias 29:11 ele diz que os planos que ele tem para nós são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então os planos de Deus para o ser humano desde o início foram sempre planos absurdamente maravilhosos, mas o ser humano, quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele vai perdendo toda essa maravilha, vou chamar de maravilha, tudo isso que Deus tem para dar. Como que eu vou dar algo para o meu filho se meu filho não quer receber? Não é que Deus seja carrasco. Tem gente que pinta Deus como se ele fosse um carrasco. Não. Às vezes o ser humano, por falta de entendimento, ele não está desejando aquilo que Deus já desejou para ele. Então, o que acontece? As pessoas se envolvem tanto com as coisas dessa vida, nas correrias do dia a dia, que elas acabam se esquecendo do Criador. Elas acabam esquecendo daquele que nos amou primeiro. Ela acaba esquecendo daquele que tem planos para nós, planos de paz, né, planos de mal, de um Deus que tem para nós futuro, que tem para nós esperança. Deixa meus cabelos, hein? Tem para nós esperança. Então, querido, tudo que Deus faz é bom e é bom demais. Tudo que Ele tem para nós é absurdamente maravilhoso. Então, eu quero deixar aqui terceira de João, versículo 2 para nós. Ele diz assim: amado, primeira coisa que Deus ele vem mostrando aqui, que Ele nos ama. O amor de Deus é algo primordial na vida do ser humano. Porque se o ser humano não aprendeu o que é o amor, ele não vai saber conviver, ele não vai saber ser feliz,
ele não vai saber que tem um Deus que o ama maravilhosamente. Então ele precisa aprender primeiro do amor de Deus. Eu costumo sempre aconselhar casais solteiros, né? Quando, eu já falei isso em outros vídeos, quando decidem pedir opinião, eu sempre falo, primeira coisa, tenha compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus, claro que é o amor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o verdadeiro amor, que é o mandamento, né? O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus. E quando a gente aprende isso, a gente começa a reconhecer o amor de Deus nos pequenos detalhes, naquilo que Ele faz para nós, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele mostra, que Ele cria, principalmente as oportunidades que Deus ele vai nos dando, são coisas que a gente, né, vai a olhos humanos, são coisas absurdas. Como Deus transforma a vida de uma pessoa, né? Vou falar de mim. Nunca, diante de Deus, estou falando isso para você, nunca na minha vida, até eu encontrar Jesus, eu me imaginei dentro de uma igreja evangélica. Nunca. Eu nunca imaginei cantar na igreja. Eu nunca imaginei pregar. Semana que passou, nós tivemos uma reunião pastoral e a gente falou um pouquinho sobre o nosso chamado, né? Nos apresentando ali, falando um pouquinho. E eu contei assim, lógico que não tinha aquele tempo, né, para contar, porque eram muitos pastores para falar. Mas eu vou contar aqui para você como que se deu o meu chamado. Eu estava vindo toda quebrada, arrebentada, sofrida. E por que eu amo esse ministério? Porque esse ministério me abriu as portas de uma tal maneira, como se fosse uma mãe pegando um bebê machucadinho no colo. Sabe aquele bebezinho quando tá começando a andar, que rela o joelho, né? Aparece machucado, mãe. E a igreja para mim, né? Esse ministério, a Igreja da Graça, para mim, tô fazendo propaganda mesmo, né? Porque eu amo esse lugar. E o ministério abriu as portas para mim de uma tal maneira que mudou minha vida por completo. Tive dificuldades? Tive. Teve perseguições? Todo lugar tem. Né? Tive altos e baixos? Se não tiver altos e baixos, é igual o coração, né? Se não tiver altos e baixos, ele para de funcionar. Então, tudo que me aconteceu foi uma experiência, mas isso aí é papo para outro dia. Eu quero te contar como foi o meu chamado. Eu já vinha de um outro ministério e não falando mal do lugar, mas o lugar não me abriu muito o entendimento. E o que aconteceu? Cheguei no ministério, fui bem recebida, né? O pastor auxiliar me recebeu e falou assim: olha, Deus te mandou aqui para você assumir aquele lugar. E eu olhei assim, nunca tinha visto ele, e ele falou assim para mim que o altar estava me esperando. Eu achei que ele estava doido, né? E isso foi numa quarta-feira, e a gente foi, e no domingo eu já estava tocando na igreja. Tinha um teclado lá, tecla quebrada, poeirado, não tinha ninguém que tocava, né? De vez em quando aparecia uma moça para tocar guitarra, mas era muito raro. De coisas naquele tempo, 21 anos atrás, por aí um pouquinho. E assim, eu abracei aquela oportunidade, né? Eu abracei e passou alguns meses, né? Eu já estava ficando lá na igreja para ajudar, né? Abria a igreja quando precisava, fechava quando precisava, e foi uma benção. E ficava tocando. Minha área era só a música, beleza? Louvor, não abria o culto não, tá? Era só tocar um pouquinho e cantar um pouquinho. E aí o pastor vinha, abria, esse pastor auxiliar vinha, abria. E um dia, eu cheguei numa segunda-feira de manhã, abri a igreja tudo certinho, né? E meu pastor falou assim pra mim: olha, estou indo para uma reunião pastoral em outra cidade, né? Para quem é daqui do Espírito Santo sabe que é Vitória. Mas quando a gente fala de cidade, é Vitória. Né? Estou indo para Vitória na reunião de pastores e vou precisar que você fique o dia inteiro aqui. Até aí, ok. Né? Entrasse uma pessoa na igreja e pedir uma oração, isso aí eu conseguia fazer, né? Ficar com a igreja aberta, né? Para ajudar alguém que precisasse ali, ok, né? Até aí tudo bem.
E aí esse pastor falou assim para mim, vai ter culto agora, 9 horas, e eu vou precisar que você faça o das 9, das 3 e talvez o das 7h30. E eu virei para ele e falei assim, isso era 7h20 da manhã, mais ou menos. Não minto, o culto não era às 9, era às 8. E aí ele falou assim, olha, eu tô indo e você faz os cultos. Eu falei, não, pastor, não vou fazer não, porque eu nunca preguei, nunca vi mulher pregando, porque até então não tinha visto ainda, né? Não tinha ministério pastoral feminino forte, nunca, não, mulher era só para limpar a igreja, fazer um louvor no máximo, ser uma obreira. E eu falei com ele, não, pastor, não tenho condições, não vou pregar. E ele falou assim para mim, irmã, então faz o seguinte, ele já estava arrumado com a pastinha na mão, uma maletinha. Ele falou, faz o seguinte, irmã, quando chegar as pessoas aqui, você fala para elas irem embora porque não tem quem pregue. Eu estou indo. E aí você se vira e faz isso. Queridos, e ele foi. Virou a esquina, eu fui atrás, achei que ele estava brincando. E ele foi, literalmente, ele foi. Eu falei assim, meu Deus, 7h40 da manhã, 8 horas era o culto. Eu falei assim, meu pai, o que eu vou fazer agora? Né? Aí veio o capetinha, falou assim, se preocupa não, segunda-feira de manhã vai ter alguém na igreja, se preocupa não, queridos, 13 pessoas, 7h50, eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou mandar esse pessoal embora? Se eu chegar lá e falar assim, olha, não vai ter culto. Por que não vai ter culto? Porque não tem quem pregue. E você está fazendo o que aí? Eu imaginei toda essa cena em questão de segundos na minha cabeça. O pastor auxiliar não veio o outro obreiro, só tinha eu na igreja. O humano, né? De alguém responsável. Eu falei, meu Deus, e agora? Peguei a Bíblia, corri pro banheiro e falei, Senhor, eu não sei o que falar para esse povo, nunca falei. Né? O máximo que eu faço é cantar ali no louvor. Tudo bem que eles me conhecem, né? Tudo bem que eles sabem que o pastor não está aqui, meu Deus, mas eu não posso. E Deus falou comigo algo de uma palavra que ele tinha me dado quando eu ainda nem pensava em conhecer o Evangelho, em conhecer a Bíblia, em conhecer Jesus. Quando eu tinha 10 anos de idade, 10 para 11 anos, né? Eu contei que isso alguns bate-papos atrás. Meu pai, ele foi numa festa de empresa, não sei por que não me levou eu e minha mãe, não sei te dizer, não me pergunte. Eu fico para perguntar e ele esqueço, como sempre, né? E meu pai foi numa festa de empresa, ele voltou, quando ele voltou, ele trouxe uma sacolinha, tinha uma blusa marrom, com uns dizeres verde fluorescente, coisa mais linda da vida, exatamente do meu tamanho, 10. Isso que eu lembro que era de 10 para 11 anos. Estava escrito nessa blusa, sem mim nada podeis fazer, João 15:5. E eu lembrei dessa palavra. Quando eu ganhei a blusa, aquilo me chamou tanta atenção que ficou no meu coração, mas já era Deus falando comigo. E aí depois que eu entrei na igreja, isso eu tinha 10 para 11 anos, 6 anos depois eu comecei a frequentar a igreja, né? 7 anos depois eu já estava descendo a água do batismo e 8 anos depois eu já estava entrando no ministério da Igreja da Graça. Então, queridos, eu falei, Senhor, então me dá uma palavra, se o Senhor é comigo, se esse culto não vai poder ser feito se o Senhor não estiver comigo, então me dá uma palavra. E Deus me deu uma palavra lá nos Salmos, né? Os Salmos 1, óbvio, né? Falando um pouco de prosperidade, e eu fiz aquele culto. E Deus abençoou. De tarde eu fiz o culto também, e à noite eu também fiz, e ali começou o meu ministério. Né? O pastor já me deu ali algumas incumbências, aí eu comecei a fazer o da terça, o da quinta, quando ele precisava faltar eu já fazia, e ali trocou o pastor, né? Continuei auxiliando, depois eu fui para auxiliar um outro pastor, e esse outro pastor, né, me levantou no ministério, no pastorado oficialmente. Então, queridos, quando a gente sabe do amor de Deus, a gente não se sente desamparado, incapacitado, porque tem muitas vezes, né, eu ia até trazer um bate-papo sobre incapacidade, mas não vou trazer esse tema aqui hoje não, vou deixar para outro dia, tá bom? E
Mas muitas vezes as pessoas olham para nós e vê a incapacidade. Aquilo que a incapacidade humana, eu aprendi a duras penas, que se torna capacidade divina, né? Aquilo que o homem não pode fazer. Por isso que Jesus deu aquela palavra em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. O final do versículo diz isso, né? Sem mim nada podeis fazer. E realmente, nada que a gente vai empreender na vida, a gente consegue fazer algo sem Jesus. Por quê? Porque Jesus é Criador, né? Ele é o Criador de todas as coisas, estava lá desde o princípio, né? Era o verbo, a palavra que saiu da boca de Deus era Cristo, né? Fazendo acontecer aquilo que não era nada. Então, assim, muitas vezes as pessoas olham para nós, porque é muito novo, igual eu entrei muito nova na igreja, né? 18 anos eu já estava ali começando o ministério. É muito nova, minha primeira igreja, porque é muito nova, não tem nada de experiência de vida para passar. E realmente não tinha, mas experiências divinas eu tinha, experiências espirituais. E as pessoas não entendem que são as experiências espirituais. As pessoas olhavam para Davi, Davi não tem capacidade, né? Para que chamar Davi para sentar na mesa? Já tinha outros filhos de Jessé ali maiores. Para que chamar Davi para a guerra? Ele não tem porte para a guerra, mas foi ele que venceu a guerra para Israel com uma pedrada. Então, aquilo que Deus capacita, vai à frente, né? Vinga, como diz o antigo, né? Vinga. Então aqui, quando a gente entende esse amor de Deus, a gente põe esse amor no entendimento, desce pro coração, a gente começa a viver, entender, olha, eu não estou só, Deus está comigo, Ele me ama, ainda que falem ao contrário, ainda que persiga, ainda que se levante um exército, Ele me ama, Ele está comigo, Ele diz, amado, Deus falando com você, olha, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Deus não quer que você fracasse em nenhuma área da sua vida. Deus não quer que você fracasse no casamento. Deus não quer que você fracasse no ministério. Deus não quer que você fracasse no seu trabalho, como vizinho, como pessoa. Pelo contrário, o desejo dele é que você se dê bem em tudo. Mas para você se dar bem em todas as coisas, você precisa entender esse amor de Deus e viver esse amor de Deus. Amém? Desejo que estiver bem em todas as coisas. Lógico que Ele quer que você se torne um excelente profissional, um excelente dono de casa, uma excelente esposa, esposo, filho, filha, um excelente pastor, uma excelente pastora, um excelente obreiro, um excelente músico, como eu falei em outros casos aqui, né, em outros vídeos atrás. A pessoa, não basta ela só querer, ela precisa ter um chamado para aquilo. Tem muita gente que fala, eu queria tanto ser um pastor, mas não tem chamado para o pastorado. É porque quando o chamado vem de Deus, ele é confirmado. A árvore você conhece pelos frutos, não porque ela é simplesmente uma árvore. Você conhece os frutos. E muitas vezes a pessoa tem um desejo, mas não tem um chamado. Então não adianta ela querer se lançar no pastorado, se lançar na música, ela querer se lançar numa área profissional, porque se ela não tiver chamado para aquilo e colocar Deus, não vai dar certo. Ela vai se frustrar. Quantas vezes a pessoa faz lá uma faculdade, de advocacia, mas está trabalhando na área pública, está sendo um médico, ou muitas vezes um médico está trabalhando, né, em um negócio próprio. Então, assim, se a pessoa não tiver o chamado para aquilo, o chamado para aquilo, e não entender que Deus está com ela, o amor de Deus está com ela, e que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, ela não vai conseguir ir à frente, ela não vai bem nas coisas, né? Tem pessoas que têm um chamado para o casamento, tem pessoas que infelizmente foram chamadas para ficar solteira, né? Porque casa dá errado. Então, literalmente, às vezes a pessoa não enxergou que ela foi chamada ali, né, para ficar solteira. Então, tem casos e casos, né? Desculpa abrir um pouco, ser um pouco radical, né, nas situações, né? Igual tem gente que fica lá insistindo, tirar carteira. Muitas vezes ela não é o chamado dela.
né? Deus está prevendo um acidente lá na frente, está querendo, né, reter ela aqui, está querendo evitar uma frustração em qualquer outra área lá na frente, ela está retendo aqui. Então, queridos, o excelente é você ir na direção de Deus para as coisas. Ele está dizendo aqui, ó, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, a saúde emocional. Tem gente que não é preparado para trabalhar com o público. Na primeira situação surta. Eu conheço tantas pessoas que abandonaram, né, seus trabalhos porque não sabia lidar com o ser humano. Já vi pastor abandonando o pastorado porque não está aguentando lidar com o ser humano. É difícil. É difícil. Você tem que ter tato, você tem que ter calma, você tem que ter sabedoria divina. Que a sua sabedoria humana não vai prestar para nada, né? Você tem que ter Jesus ali do seu lado, né? Calma, né? Colocando no teu coração a resposta que você vai dar para alguém, porque você está lidando com vidas. E as vidas são importantes para o Senhor. Então você tem que ter saúde emocional. Tem gente que não tem saúde física, né? Não aguenta muito regaço, muito esforço. Tem gente que não tem aquela saúde espiritual, né? É uma pessoa que não anda em consagração, né? Não aceita. Por que você vê muita gente desviando do ministério? Porque não aceita a doutrina do ministério, né? Esse dia eu estava conversando com a pessoa falando, pastora, mas tem ministério que é muito pesado. Gente, a diversidade de tipo de igreja, né? Você tem que se adequar a uma delas, mas se for olhar, você não vai ficar em nenhuma. E a Bíblia é contra que você fique fora da igreja, né? Não deixa a sua congregação como de costume, Hebreus 10, 25. Então tem muita gente que tá na letra e tá esquecendo o Espírito para vivificar tal situação. Então, queridos, você precisa primeiro receber esse amor de Deus. Receber o amor de Deus, você entendeu, né? Praticar o João 15, 5. Domingo agora eu até trouxe uma palavra falando sobre Hebreus. Vamos abrir um pouquinho lá? Você está em João? É só voltar, né? Você volta aí, Tiago. Você vai encontrar Hebreus 12, versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Para nós até isso aqui, até aqui basta. Então, quando você começa a olhar para Jesus, você não vai olhar a dificuldade, você não vai olhar a incapacidade, você não vai olhar a perseguição, você não vai olhar a palavra contrária, você vai olhar para Jesus e vai lembrar, ó, ele disse que sem ele eu não consigo fazer nada, então eu vou juntar nele, vou agarrar nele, vou andar com ele, estar com ele. Ele está dizendo aqui, olhando para Jesus, ele é autor é o que cria, e consumador, que executa. Ele vai executar a fé, para que você, através da fé, né, venha alcançar. Eu vou falar de fé no próximo bate-papo, provavelmente, é um dos temas que já está ardendo no meu coração. E se você não executar essa fé, você não vai crer que ele está contigo, você não vai crer que o amor dele é real, você não vai crer nas coisas da Bíblia. Então, tem muita gente que está vivendo, né, situações porque não está olhando para Jesus, está olhando para o que é aparente. Paulo diz: a gente não deve viver por vista, a gente tem que viver por fé, né? Deixa eu fazer propaganda da cara de novo. Então, que é isso? É assim que funciona. Então, tem muita gente que está frustrada na vida porque ainda não entendeu qual é o seu lugar, qual é o seu papel na sociedade, qual é o seu papel na família, qual é o seu papel na igreja. Queridos, você foi levantado para resolver problemas. Tem até um vídeo meu aqui, um vídeo curto, falando sobre problemas. É um vídeo, acho que de 3 minutos, acho que não passa de 3 minutinhos, eu acho que até menos, acho que era 1 minuto e meio, porque eu fazia sempre uma média de 1 minuto e meio nos vídeos, mas é um vídeo bem antigo, a qualidade está péssima, mas tá aí. Então, para que servem os problemas? Acho que é esse o título do vídeo. Para serem resolvidos. Então, tem muita gente que precisa aprender a ser mediador de conflito, né? Tem gente que não, chega lá no conflito e taca lenha, taca álcool, taca gasolina, né? Ele, em vez de resolver o problema, ele traz mais problema porque ainda não entendeu o seu lugar, né? Deus te dá situações
para você resolver. E quando você resolve, o que acontece? Você vai bem em todas as coisas. Coloca ele na frente, amém? Coloca ele à frente de todas as coisas. Entenda esse amor maravilhoso. Senhor, eu vou olhar para ti, o Senhor pode colocar a fé em mim, eu vou usar essa fé para vencer na vida, amém? Então, nós vamos ficando com esse bate-papo por aqui. O pastor tem muita coisa para fazer nesse dia, tem novidades chegando aqui no nosso canal, tá? Nosso bate-papo vai continuar toda quarta-feira, porque esse foi um projeto que Deus colocou no meu coração para tua vida, tá bom? Mas tem novidade chegando, tem coisa boa chegando aí. Eu quero contar com você, com as suas orações, tá bom? Das suas divulgações também. Não se preocupe, meu canal não é monetizado. O YouTube já abriu a opção para mim monetizar o canal e eu não monetizei, né? Para quem é leigo aí, o que é monetizar? Dinheiro. O pastor não vai ganhar dinheiro com o canal. Eu tirei essa opção porque o meu intuito é levar a palavra de Deus, o meu intuito é aproximar as pessoas do Criador, o meu intuito é fazer você viver o melhor que a palavra tem para você. Amado, eu digo isso para você também. Desejo que te vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde para aproveitar todas elas, assim como bem vai a tua alma. Você pode ter uma vida próspera, você pode ter saúde, você pode aproveitar tudo que Deus te deu na face dessa terra, sem perder a sua salvação, sem perder o contato com Deus. Eu não falei dessa partezinha no final, estou falando aqui agora, né? Que tem muita gente que começa a prosperar, se afasta de Deus, começa a dar bem, se dá bem nas coisas, esquece de Deus. Como tem gente também que passa pelas provações e abandona o Senhor. O desejo dele é que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde para aproveitar todas elas, sem perder a sua alma, sem perder a sua salvação, sem perder a sua comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, a sua palavra. Tá bom? Meus queridos, minhas queridas, então até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Fica atento, amanhã tem novidade aqui no canal, tá bom? Então fica atento aí entre as 18, 18h30, que nós vamos ter uma novidade aqui no canal, tá bom? Ó, beijo da pastora, não da gorda. Beijo da pastora, Deus te abençoe em nome de Jesus, ó. Desligando em nome